Vamos continuar os trabalhos deste Portugal Air Summit 2024. A abertura oficial da sessão da tarde, deste primeiro de 2 dias de conferência, fica a cargo do Dr. João Neves, ex-secretário de Estado da Economia. Seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. É evidentemente um gosto estar de novo na minha terra para acompanhar o Air Summit, uma iniciativa que ao longo destes anos tem sabido consolidar-se como de referência, como um espaço de diálogo entre os atores políticos, os agentes económicos relevantes nesta área da indústria e que tem também a oportunidade de mostrar aquilo que Pontessor tem feito e pode vir a fazer em conjunto com entidades fora da região, com universidades, com empresas, para que se possa consolidar também como um polo nesta indústria aeronáutica. É também muito interessante que ao longo da manhã se tenha podido verificar a evolução, as dificuldades, os objetivos, as expectativas que um conjunto de projetos que as agendas mobilizadoras do PRR têm permitido concretizar e que parte deles se realizam, se vão concretizar também aqui em Pontessor. É muito interessante, aliás, que o Ministro da Coesão hoje de manhã tenha referido o instrumento das agendas mobilizadoras como algo que no anterior governo foi lançado e que ele também verifica que é algo muito interessante para poder responder àquilo que são os principais desafios da nossa transformação estrutural, que é basicamente encontrar a forma virtuosa de ligar o conhecimento que é produzido fora das empresas com aquele que existe nas mesmas e colocar essa relação ao serviço das necessidades do mercado, portanto oferecendo produtos e serviços que sejam competitivos não apenas à escala nacional, mas que se perspectivem de serem competitivos a uma escala global, como aliás é o exemplo de projetos nesta indústria que só podem ser pensados num contexto de competição com os agentes a uma escala que vai muito para além do espaço nacional. E é por isso, por estas razões de compreensão da relação entre aquilo que é o local, aquilo que é a articulação entre os agentes, aquilo que é a construção de redes, que vos trago aqui aquilo que me parece ser um debate absolutamente essencial para a Europa, que resulta dos relatórios de Draghi, mais recentemente, mas também de Enrique Letta, que foi Primeiro-Ministro da Itália e que no início deste ano, pelo Partido Democrata, e que este ano também concretizou um relatório basicamente centrado sobre aquilo que são as necessidades de construção de um mercado comum mais forte, que responda àquilo que são as debilidades que nós verificamos, nomeadamente nos serviços financeiros, na energia, nas redes avançadas de transportes, mas também que perceba que a construção deste mercado se faz em competição com os restantes blocos e daí a sugestão, a proposta que Letta apresenta de uma quinta liberdade que está muito associada precisamente ao espaço da inovação e à necessidade de articular aquilo que é o processo de investigação e desenvolvimento com a colocação de produtos competitivos no mercado. Nós temos claro que essa é uma debilidade que no espaço nacional nós queremos afrontar, mas essa também é uma debilidade que é apontada nesse mesmo relatório e que depois é muito expandido no relatório Draghi à volta dos problemas que a Europa enfrenta. Neste último relatório Draghi, podemos dizer que é um relatório quase óbvio. Aqueles que no mercado percebem as dificuldades das empresas europeias, muitos decisores políticos, não apenas em Portugal, mas em muitos pontos da Europa, percebem em concreto aquilo que são as dificuldades
de afirmação da Europa como um espaço de crescimento que seja capaz de competir com os blocos, nomeadamente com a China e com os Estados Unidos. Mas às vezes aquilo que é óbvio não é dito nem escrito, nem tem a relevância que este relatório com certeza que vai ter para a construção de novas políticas, de uma nova política industrial à escala europeia e de instrumentos que respondam a objetivos renovados de política que permitam encontrar no espaço da Europa um caminho de prosperidade que nós verificamos, nomeadamente que nestes últimos anos e hoje assistimos, como muito difícil. Aliás, se houvesse alguma dúvida sobre as dificuldades que enfrentamos, bastam ver aquilo que são as tendências de crescimento da Europa, a redução das expectativas de crescimento para o próximo ano, quer em Portugal, mas quer ao nível global, para termos claro que estamos a passar uma fase complexa, uma fase em que os desafios geopolíticos interferem de forma muito expressiva naquilo que é a possibilidade de construção de uma forma autónoma de uma estratégia de crescimento europeia e em que, portanto, se não temos claro as mudanças que se têm que fazer, muito dificilmente elas depois poderão produzir bons resultados. 4 aspectos que me parecem muito relevantes para perceber aquilo que são as mudanças necessárias. A Europa tem, nos últimos 20 anos, crescido a uma taxa média de crescimento metade da dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos nós tivemos presidências do Partido Democrata e do Partido Republicano. É o bloco económico que está a crescer de uma forma dupla daquilo que é a taxa média de crescimento na Europa. O investimento na Europa é também sensivelmente metade daquele que é o crescimento que o bloco americano vai registando. E nós próprios temos um nível de investimento que é muito abaixo daquilo que é a média europeia, apesar de 2016 até o início da pandemia a recuperação da taxa média de crescimento ter sido muito sensível e Portugal, de facto, recuperou parcialmente as debilidades que tinha ao nível do investimento. Sem investimento, não é possível ter uma estratégia económica consequente. Sem capacidade de melhorar o conteúdo tecnológico desse investimento, nós também teremos muita dificuldade em fazer aumentar a produtividade, que é o elemento essencial que permite que as economias possam ter um nível de sustentabilidade do crescimento mais robusto. O segundo elemento muito complexo na Europa é a própria complexidade do processo de decisão das políticas públicas na Europa. Enfim, não quero talvez exagerar, mas é um processo bastante kafkiano e bastante pouco articulado. Aquilo que são os objetivos definidos por cada política são muito dificilmente compatibilizados no tempo e no espaço com aquilo que, do outro lado, outras políticas concorrentes, conflituais, vão fazendo. E, portanto, temos uma estratégia de construção das políticas públicas que tem pouca eficácia do ponto de vista dos seus resultados. Nós temos, na Europa, uma mudança muito significativa daquilo que são os eixos de transformação estrutural, muito assentos hoje na descarbonização, na minimização dos impactos ambientais, e isso é evidentemente algo bastante consensual na sociedade, mas temos muita dificuldade em perceber como é que os instrumentos da política comercial, os instrumentos da política industrial concorrem para esse objetivo. E muitas vezes somos, aliás, surpreendidos pela realidade. Há um debate hoje muito claro na sociedade à volta dos carros elétricos provenientes da China serem mais competitivos, mais baratos e, porventura, em alguns casos até melhores do que outros fazem num bloco que sempre fez automóveis e que tinha o topo de gama nessa área. E ficamos muito perplexos por isso acontecer. Ficamos perplexos porque, na verdade, aquilo que são as políticas de natureza industrial não foram convergentes no tempo e no espaço com aquilo que é as mudanças
que a política ambiental e descarbonização tem vindo a fazer. E o mesmo se diz da política comercial. Eu gostava, enfim, toda a gente, por certo, ou já utilizou ou já olhou para as grandes plataformas chinesas de colocação de produtos, a Shein e a Temu, porventura não sabe que abaixo de 150 euros não paga nem direitos aduaneiros, nem IVA, e, portanto, os produtos de muito baixo custo entram na Europa com muito pouca capacidade de influir sobre a própria economia de uma União que é premium do ponto de vista de alguns tipos de produtos, vestuário, calçado, bens de luxo, que são, na Europa, absolutamente mais substanciais do que em outros mercados. E esta política comercial é, julgo eu, muito pouco convergente com aquilo que são as necessidades de mudança que a própria Europa precisa de ter. Um terceiro aspecto, que é absolutamente crucial para concretizar aquilo que são as propostas contidas nos dois relatórios, é uma capacidade orçamental própria, capaz de que ter influência na decisão sobre o desenho dos instrumentos. Se nós não tivermos capacidade orçamental própria que responda a essas necessidades, podemos ter a mesma conversa que muitas vezes se tem sobre grandes objetivos, mas em que os instrumentos não correspondem a esses objetivos e, portanto, não vão ter os resultados que se dizem que vão ter. Obviamente que aquilo que é o esforço financeiro estimado pelo relatório Draghi é muitíssimo elevado, mas o caminho faz-se fazendo e concretizando. E aquilo que vai ser com certeza um debate muito importante é perceber se nós vamos ter na Europa algo semelhante àquilo que permitiu a concretização dos PRRs nos diferentes países da Europa e, portanto, uma linha orçamental específica que permita resolver os problemas de financiamento que a Europa tem neste domínio, ou se entramos numa via, a meu ver, muito prejudicial, facilitista, que diminui aquilo que são as regras dos auxílios de Estado e que, portanto, permite que países com uma capacidade orçamental mais forte, nomeadamente a Alemanha, a França, mas também outros de menor dimensão, mas com margem orçamental para isso, possam ter maior eficácia nos desenhos dos instrumentos e, portanto, atrair investimentos que são necessários para concretizar as mudanças de transformação estrutural que temos que enfrentar, enquanto outras regiões da Europa terão mais dificuldade e um ritmo mais lento para concretizar essas mesmas mudanças. Aliás, a talho de foice, para que isto se perceba no quadro nacional, do ponto de vista daquilo que são os apoios dirigidos à economia, às empresas, às instituições de ID, às estruturas de interface, nós não temos praticamente orçamento nacional afeto. Nós temos, no essencial, instrumentos cofinanciados pela União Europeia, que têm regras de utilização que são bastante mais restritivas, quer nas taxas de apoio, quer na natureza dos projetos, quer no tempo de decisão sobre os projetos, do que aqueles que podem resultar de uma lógica centralizada pela Comissão e, portanto, com outros instrumentos que os Estados não dispõem ao seu efeito. O quarto e último aspecto que vos gostava de referir é da definição de prioridades. Eu não quero entrar muito no debate político que resultou das últimas eleições, mas é muito curioso que um dos aspectos que no debate económico dos programas de governo às últimas eleições houve uma discussão, aliás, bastante pouco compreensível por todos, entre prioridades de natureza setorial ou clusters e aqueles que acham que os instrumentos devem ser utilizados de uma forma igual, equilibrada, por todos. É preciso colocar o dinheiro à disposição e logo se vê se os bons projetos aparecem. Aquilo que o relatório Draghi apresenta
é um pouco aquilo que os americanos fazem e que os chineses fazem há muito tempo, que é ter instrumentos dirigidos àquelas áreas que são absolutamente críticas do ponto de vista das tecnologias, inteligência artificial, transformação energética, materiais e produtos críticos. Portanto, áreas que são não apenas cruciais hoje, mas sobretudo vão ser cruciais no futuro. E colocar aí não todos os ovos que temos à nossa disposição, mas as prioridades que temos do ponto de vista da alocação de fundos para que os resultados possam depois ser de forma transversal espalhados pelo conjunto da economia. Eu julgo que é preciso ainda ir mais além do que isto, do que a simples definição de prioridades. É preciso ter instrumentos que sejam capazes de responder àquilo que são as nossas debilidades, que é precisamente da construção de redes, que as agendas mobilizadoras iniciaram, mas que nós estamos longíssimo de aproveitar de forma integral as potencialidades que podemos ter com base naquilo que já temos para responder aos nossos desafios. Espero que o vosso debate à tarde, nomeadamente sobre grandes infraestruturas, sobre o papel do cluster aeronáutico, do espaço e da defesa, possa também dar contribuições para que esta definição de políticas públicas em torno de objetivos de transformação estrutural da nossa economia possa frutificar e que seja um debate, sobretudo, mais informado e que permita que as pessoas percebam que as alternativas se constroem com boas políticas e não simplesmente com panaceias ou com formas muito retóricas de olhar para o futuro. Muito obrigado.